Hisswater es una plataforma de software para la gestión del ciclo integral del agua. Está especialmente pensada para facilitar el trabajo de compañías de agua, ingenierías y administraciones. Lo mejor de Hisswater es la posibilidad que nos ofrece como operadores de agua de incidir en el desarrollo del proyecto y adaptarlo a nuestras necesidades reales. Gracias a diferentes funcionalidades implementadas, es muy fácil saber dónde y cuándo es necesario invertir antes de que lleguen los problemas. Con módulos como la visita o evento, polígono de corte o conexión con dispositivos web y móvil, los equipos de operaciones tienen la herramienta perfecta para el trabajo en campo. Se pueden realizar eficaz y eficientemente planes directores de agua potable y saneamiento. Cuando se conecta el modelo hidráulico con datos reales, es posible dimensionar las redes con exactitud y eficacia e incluso calcular los futuros consumos. Hisswater está desarrollado en código abierto y conecta el GIS con las herramientas que ya tiene cualquier operador de agua: sistema de gestión de abonados, modelos hidráulicos, web, móvil, SCADA u otros. A opção pelo Hisswater foi uma das melhores decisões estratégicas da nossa empresa. Uma solução de qualidade, sem licenças pagas, e podemos prestar um serviço de qualidade com preço muito competitivo, um sucesso absoluto. No existe en el mercado un software tan flexible y asequible como Hisswater. Para consultorías técnicas como la nuestra, es una herramienta de trabajo tan imprescindible como el teléfono o el correo electrónico. Es multiplataforma. Funciona sobre Linux, Mac o Windows. Es multiusuario. Pueden trabajar varias personas simultáneamente. Es flexible. Se adapta a cualquier entorno, necesidad y tamaño de empresa. Es compatible. Acepta cualquier formato de datos. Hisswater nació en Barcelona en 2014 y desde entonces acumula 3 versiones y más de 20.000 descargas de más de 140 países. Una comunidad de usuarios que no cesa de crecer y que contribuye decisivamente a la evolución de la plataforma. Hisswater está en continua evolución. Incluso en las últimas versiones dispone de una API con la que se puede acceder al sistema desde cualquier dispositivo. Con ella, por ejemplo, se pueden realizar búsquedas de activos de red o operaciones de mantenimiento como polígonos de corte o acciones de visitas a elementos del sistema. Actualmente ya hay más de 2 millones de personas cuyos servicios de agua y drenaje son gestionados con Hisswater. Los proyectos más importantes están desplegados en las zonas metropolitanas de Barcelona y Sao Paulo, pero también se están empezando proyectos en otros lugares de España, Francia y Portugal. Hisswater nos permite solucionar os problemas dos operadores brasileiros, melhorando a confiabilidade dos cadastros técnicos. Nunca hubiéramos imaginado poder realizar tantos procesos con tanta versatilidad. Animamos a todos aquellos profesionales de la ingeniería a sumarse a una comunidad activa y global que está revolucionando el ciclo integral del agua. Encuentra más información y a tu proveedor Hisswater en hisswater.org. No webinar de hoje, promovido pela Câmara Temática de Gestão de Perdas e Eficiência Energética, nós vamos falar sobre a ferramenta Hisswater para a gestão de sistemas de abastecimento e melhoria da eficiência operacional. Para esse webinar, nós vamos receber o engenheiro Luiz Pladeval, sócio-diretor da CPS Engenharia e Soluções e vice-presidente da AB São Paulo. Seja bem-vindo, Pladeval. É interessante, antes de apresentar o mini currículo do Pladeval, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre nós estarmos hoje aprendendo sobre Hisswater ou aperfeiçoando nossos conhecimentos sobre Hisswater. Quando nós começamos a gestão de perdas, lá na década de 80, era uma coisa meio dinossáurica, né? Nós pesquisávamos vazamento com estetoscópio, nós dávamos corda nos gráficos para os registradores de pressão, para os registradores de vazão, era uma parafernália danada. Aos poucos nós fomos evoluindo, nós fomos nos dando conta das coisas, né? Nos demos conta que não adiantava só pesquisar vazamento, se nós não encontrássemos as causas deles, eles voltariam, né? Nós aprendemos a trabalhar com controle de pressões, com distritos de medição de controle, e, mais recentemente, sobre modelagens de sistema. E essa é a grande vantagem nossa, do nosso tempo. Nós temos muitas tecnologias e podemos nos
profissionalizar. Cada vez mais é importante que a gente esteja atento às novas tecnologias, e hoje o engenheiro Pladeval nos concede a felicidade de compartilhar conhecimentos conosco, e a gente gostaria de apresentá-lo, então. Luiz Pladeval é graduado em Engenharia Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado, com MBA em Direção de Empresas de Engenharia e também na FAP. Iniciou sua carreira na área de projetos de saneamento básico em agosto de 82 como estagiário do Departamento de Saneamento da Sondotécnica S.A., passando a engenheiro deste departamento a partir de janeiro de 86. Trabalhou na Sondotécnica até agosto de 93, onde participou de vários projetos de grande porte como engenheiro e coordenador de equipes multidisciplinares. A partir dessa data, tornou-se sócio-diretor da CPS Engenharia e Soluções, empresa especializada em consultoria, projetos e serviço de infraestrutura urbana, posição que ocupa até hoje. É presidente da APEX, Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente, desde 2011. Atualmente, também é vice-presidente da AB São Paulo e vice-presidente de engenharia do Cianenco, Sindicato Nacional de Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, da Regional São Paulo. Muito obrigado, engenheiro Pladeval, por aceitar o nosso convite. Nesse webinar, também compartilharão conhecimentos sobre o GIS-Water o engenheiro Edson Vitor de Souza e a engenheira Gabriela Cardoso, que são especialistas em modelagens matemáticas, estudos de redução de perdas em sistema de abastecimento de água. São realmente autoridades também nesse assunto. E eles vão ser mais apresentados com mais detalhes pelo engenheiro Pladeval. Para vocês que nos assistem, durante a exposição, fiquem à vontade para participar, fazer perguntas no chat, usando, quando fizerem perguntas no chat, usa o jogo da velha, né, aquele hashtag no início da pergunta, porque aí nós conseguimos identificar que é uma pergunta que foi feita. E os nossos palestrantes vão responder as perguntas ao final do webinar. Engenheiro Pladeval, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de difundir um pouco do conhecimento dentro da Câmara Técnica de Perdas e Eficiência Energética, que o Ricardo coordena há anos e com uma extrema qualidade, uma habilidade e uma dedicação. Aqui eu já deixo os parabéns ao Ricardo pelo esforço, e não só dele, de todo o time, né, que com a ABS tem essa atividade voluntária. O Ricardo falou um pouquinho aí do meu currículo, mas eu, há uns 15 anos atrás, percebi que a gente precisaria reforçar não só a área do saneamento, mas a área específica de conhecimento na parte de consultoria e a parte de engenharia no país, né? Então, desde então, eu venho me dedicando a várias associações. O Ricardo não citou, mas eu também ajudo na coordenação da Câmara Técnica de Perdas de São Paulo, né? Nós temos câmaras técnicas, a nacional, coordenada pelo Ricardo Rover, e a de São Paulo, pelo Carlos Berenhaus, que muitos conhecem aqui, que estão no nosso webinar, né? Eu queria deixar primeiro os parabéns à ABS pelo ABS Connect, um sucesso total nessa fase de pandemia, e parabéns ao nosso presidente, né, o Roberval, que vem liderando e participando de vários webinars importantes para difusão desse momento tão difícil, mas que acaba nos integrando em vários assuntos ligados ao setor, né? A ABS tem esta função de difusão do conhecimento. Então, este webinar é mais uma possibilidade de dividir o conhecimento com os vários atores do setor de saneamento e meio ambiente. Eu queria lembrar ao Ricardo, né, que este webinar do GIS-Water, ele, de alguma forma, é uma continuidade do webinar anterior que o professor Baggio fez em 5 de maio, né? Inclusive, na discussão do webinar, está gravado, quem quiser, entre no ABS Connect e assista. Foi excelente o webinar do professor Baggio, e lá surgiu aquela questão da integração entre as ferramentas, né?
E aí citou-se no chat o Giswater, e o próprio Baggio não conhece o Giswater, é uma falha minha com ele e com o próprio professor Jairo. Eu várias vezes os encontro pessoalmente, não, vou fazer uma apresentação, vou no teu escritório, a gente acaba na correria do dia a dia não fazendo esta integração. Então, se o professor Baggio estiver aqui com a gente, vai ser uma oportunidade que estava para ocorrer há 2, 3 anos atrás, mas nós vamos conseguir chegar aqui hoje e apresentar isso para ele. E eu queria lembrar também, né, Ricardo, a importância dos cursos EAD da ABS, da Uniabes, né, cujo líder é o professor Baggio. Tem cursos excelentes, agora que nós estamos mais reclusos, né, e não conseguimos ir em cursos presenciais, é uma oportunidade excelente para todos que estão nos assistindo, darem uma olhada no portfólio de cursos do Uniabes e acessá-los, para eventualmente aproveitar esse momento e fazê-los em casa, né. Esta apresentação também era para ter ocorrido na Câmara Técnica de forma presencial no dia 25 de março. Nós estávamos preparados com passagens compradas, eu e o Edson, que vai nos abrilhantar aqui com a apresentação dele, para ir presencialmente em Porto Alegre e fazer esta apresentação. Ela iria ser divulgada via ferramentas de EAD, mas a oportunidade chegou agora, e acho que é interessante, né, Ricardo? Parece que era uma coisa que, num primeiro momento, nós ficamos decepcionados, mas agora eu vejo que é excelente, porque talvez a gente tenha mais gente, por conta da pandemia, com disponibilidade de participar conosco aqui desta nossa apresentação. Então, é uma coisa que foi postergada 2 meses, mas que acho que vai ser bem proveitosa. Queria aproveitar como gestor também da ABS, eu sou vice-presidente da ABS São Paulo, comentar sobre a importância de ser sócio, né? Quantos mais sócios nós tivermos e mais participação nas nossas câmaras técnicas, maior força terá a nossa associação e melhor a gente vai conseguir difundir o conhecimento, que é o que nós vamos tentar fazer um pouquinho hoje aqui. E só retomando a questão da minha história, eu percebi que falta muitos dados no Brasil, né? A gente está vendo aí na pandemia, infelizmente, a gente ouve informações totalmente díspares de cada um que fornece. Nós temos o Brasil, ele nunca foi muito bom em coletar dados e registrar, né? Então, eu vejo a ferramenta Giswater como uma excelente ferramenta de gestão, onde a gente pode, através do banco de dados Postgres, reunir todos os dados numa única ferramenta, que foi um dos questionamentos no webinar lá do professor Baggio, e que ele falou, olha, eu sei que existem alguns softwares, mas integrado ele não tinha. Alguém no chat falou, não, mas tem o Giswater. Então, por isso nós estamos aqui hoje. E a outra questão que também sempre pautou a minha carreira é da questão colaborativa. Por isso que eu trabalho em tantas associações, porque eu sempre penso que juntos nós podemos ser mais fortes. E com isso, a ferramenta Giswater, por ela ser uma ferramenta livre, ela é uma ferramenta colaborativa. Existe a Giswater Association, que ela recebe contribuições de quem desenvolve plugins que possam melhorar o software, e elas são validadas e incorporadas no software. Então, cada coisa que a gente desenvolve aqui no Giswater no Brasil, nós submetemos a Giswater Association e a Giswater incorpora isso se for validada pelos técnicos, né? Vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar no nosso tema. O Giswater é uma ferramenta que foi desenvolvida em 2014 pelos professores, um grupo de trabalho entre 2 professores da Politécnica da Catalunha com 2 profissionais da área. Eles perceberam que na Europa toda a infraestrutura já estava implantada, mas que a gestão era muito ruim. Então, não tinha mais campo para desenvolver novos projetos e avanço. A população da Europa estava e continua, de alguma forma, estagnada, né? Hoje o crescimento populacional é baixo,
e que a infraestrutura, com o mercado como o europeu, houve muito dinheiro com a criação do euro e se implantou muita infraestrutura. Quem vai à Europa hoje vê que não falta cobertura de água, não falta cobertura de esgoto, trens de alta velocidade, aeroportos, ou seja, fizeram até a mais do que se precisava, mas não se tinha gestão. Então, a ideia dos professores Alan Batman e Vicente Medina, que são os dois professores da Politécnica da Catalunha, junto com os nossos parceiros lá, o Xavier Torrete e o Zé Luiz Sala, que são profissionais da empresa Bigel, empresa parceira nossa aqui, desenvolveram o GISwater. E esta ferramenta, a gente vê um potencial enorme para integrar todas as áreas dos operadores de saneamento. Nós podemos trazer para uma única plataforma, como vai ser explicado pelo Edson e pela Gabriela, os dados comerciais, os dados operacionais, os dados de cadastro, e que tudo isso seja visualizado por todos os profissionais das companhias. E por quê? Porque a implementação do software, o software é livre, ou seja, ele pode ser implantado desde a máquina do operador até a máquina do superintendente, claro, com hierarquias de acesso, mas todas as máquinas podem ter o software de forma gratuita, né? Então, a gente vê que, além de ser uma ferramenta de gestão, ela é uma ferramenta de integração entre as áreas das companhias, né? Que mais que eu ia falar? Bom, enfim, eu acho que eu já falei demais, né, Ricardo? Vamos passar agora para a parte das apresentações. Quem vai fazer a apresentação é o Edson. O Edson, ele vai fazer um PowerPoint, e depois a Gabriela, que está aqui conosco também, vai fazer a apresentação do software operando. Nós temos pouco tempo, mas nós vamos tentar correr para que a gente tenha bastante tempo para as dúvidas e perguntas. Independente disso, nós estamos à disposição depois, nós vamos deixar nossos contatos para tirar as dúvidas pontuais que não conseguirem ser resolvidas neste evento. Falar um pouquinho do Edson. O Edson, ele é graduado em engenharia civil, tem um mestrado em engenharia civil e estava desenvolvendo o doutorado dele com o pessoal da universidade em Portugal, exatamente na integração entre os softwares EPANET com outros softwares. Então, ele estudou muito o EPANET e ele vai explicar aqui que a ferramenta tenha como ferramenta de modelagem o EPANET. O Edson, ele foi estagiário da Sabesp Leste, né, por um período, trabalhou durante 10 anos na HPlan, iniciando como uma parceira nossa aí de engenharia, começando como estagiário e chegando a diretor comercial. Foi gestor técnico de vários contratos de grande porte e desde 2007 trabalha conosco e com a ferramenta GISwater. Desde 2017 ele está com a ferramenta, trabalhando com a ferramenta GISwater. E a partir de 2018 ele se tornou também diretor e sócio da CPS Engenharia. Então ele é um profundo conhecedor da solução GISwater e um profundo conhecedor da modelagem hidráulica e de programas de perdas. E a Gabriela, que também vai apresentar na sequência, também é formada em engenharia civil, está conosco na CPS, fazem 7 anos que ela está conosco, e desde 14, ela foi a primeira pessoa, junto com outro diretor nosso, Marcelo, que iniciou o conhecimento no GISwater. Então, nós temos 3 versões, né? GISwater 1.0, GISwater 2.0 e 3.0. E a Gabriela, nesses últimos 6 anos, vem trabalhando com isso. Só esqueci de falar uma coisinha antes de passar para o Edson. Os nossos parceiros, o Xavier e o Zé Luiz Sala, já deram 5 cursos presenciais aqui na AB São Paulo ao longo desse tempo, né? Então, formamos vários profissionais no conhecimento da ferramenta.
A gente precisa deixar claro, né, Ricardo, que é uma ferramenta customizável, né, que demanda um trabalho inicial para se implementar, mas depois de implementada, ela é uma ferramenta fantástica como suporte à gestão, tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, eu estou à disposição depois para a fase de dúvidas, e eu vou agora passar a palavra para o engenheiro Edson. Bom dia a todos e todas. Também, como Pladeval, agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto à ABS apresentando o GISwater. E antes até mesmo de começar minha apresentação e complementando o que o Pladeval falou, eu sempre fui um apaixonado por simulações hidráulicas, né? Essa parte de simulações, controle de perdas, também corroboro junto com o Ricardo aqui, sempre foi uma paixão desde a minha formação. E aí, quando eu tive realmente no doutorado em Portugal, mais ou menos em 2010, com a professora Lídia Covas, do IST, a gente foi analisando o EPANET, ferramentas para o EPANET, para algoritmos, para análise multicriterial, de associação com outros softwares, né? E era muito complicado, né? Um engenheiro civil, na parte de programação, é sempre complexo, e infelizmente tive que abandonar o doutorado por outras questões de trabalho e tudo mais aqui no Brasil. E quando eu vim conversar com o Pladeval para a gente iniciar essa caminhada aqui na CPS em 2017, ele me apresentou o GISwater e a paixão foi também à primeira vista, novamente. É um software fantástico que integra realmente muito bem com simulações e muito mais, né? Então, por isso que agora eu vou apresentar para vocês, e aí vocês vão ver um pouco desse conceito do GISwater, como que ele se estrutura, e depois, no final, aí a Gabriela vai poder apresentar a ferramenta funcionando, né? Um pouquinho de tempo, claro que a gente tem, mas com algumas funcionalidades. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Então, como o Pladeval falou, eu não vou me alongar também nessa história do GISwater, como ele falou sobre essa criação, mas vai ficar aqui na apresentação para que depois vocês possam também observá-la, né? E que a evolução do GISwater também, desde o GISwater 1.0, que iniciou em 2014 e vem até o GISwater 3.0 aqui em 2018. A CPS é uma empresa associada, né, ao GISwater, a GISwater Association, e qual que é a responsabilidade dela aqui no Brasil junto ao GISwater? Claro que é desenvolver a ferramenta, nós temos um trabalho grande na parte de desenvolvimento, que é uma ferramenta aberta, software livre, onde você pode também desenvolvê-la e também difundi-la ao uso para todos, tanto de companhias quanto de profissionais, empresas, tudo mais. E a CPS, ela trabalha na instalação, configuração, customização do GISwater. Também fazemos treinamento, operação assistida e prestamos a garantia do sistema instalado. Então, todo sistema que é instalado, a CPS se responsabiliza pelos softwares instalados, pela funcionalidade instalada na companhia ou na empresa que for instalada, além de consultoria especializada, porque também com a história que a CPS tem, como o Pladeval colocou, com um grande know-how aqui em consultoria na parte de sistemas de abastecimento, operação de sistemas. O software GISwater é uma solução integrada. Integrada como? Integrada com o QGIS, que é o software de georreferenciamento, com o EPANET, que é o software de simulação hidráulica, e com o banco de dados, o Postgres. Então, o GISwater, como uma ferramenta de integração, faz que todos trabalhem de maneira integrada. Então, você trabalha um ambiente de banco de dados, onde você armazena informações, num ambiente georreferenciado, que hoje é fundamental em qualquer disciplina que nós podemos
compartilhar, mas principalmente sistemas de abastecimento de água, e o EPANET, para simulações hidráulicas. O que a gente percebe muito é que você tem um cadastro, às vezes, não tão bem, e muitas vezes também não consegue fazer simulações. Aqui não, você cadastra, organiza o seu cadastro com as informações e simula ao mesmo tempo. Quando a gente fala em uma integração completa, então eu tenho um banco de dados centralizador de informações, com o GISwater operando essas funcionalidades, mas eu trabalho com informações de ERP, CRM, ou seja, todas as informações de clientes que eu possa querer trabalhar nesse banco de dados. Também trabalho com funcionalidades web e também o software de georreferenciamento do cadastro, mas também eu trabalho com informações externas. Então, quando eu tiver, por exemplo, informações de VRPs, macromedidores, reservatórios, qualquer informação externa que entrar num banco de dados na companhia, eu consigo associar ao GISwater. Para quê? Para me dar maiores informações para simulações hidráulicas, mas também para melhoria operacional. E aí que vem a nossa questão. Quando eu tenho melhorias operacionais, eu também trabalho funcionalidades para o controle e redução de perdas. Então, o GISwater, como ferramenta de gestão operacional, a gente pode destacar algumas características principais, onde ele é 100% open source, funciona com todos os sistemas em Windows, pode trabalhar no servidor local, ou remoto, ou na nuvem. Também, como benefício, a gente pode destacar que os dados georreferenciados em análise em tempo real, ou seja, tudo que eu tiver ali, eu não preciso mudar um software, eu não preciso sair da plataforma para ir em outro software. Eu tenho meu cadastro, eu tenho minha informação cadastral e eu faço minhas simulações e eu verifico essas informações em tempo real. Se eu tiver um macromedidor transmitindo uma vazão, macromedida de entrada num DMC, de entrada de distribuição de um reservatório, essa informação entra também nesse banco de dados e é apresentada em tempo real, no GISwater. Eu faço a otimização e planejamento de recursos. Então, quando eu tenho que fazer montar meu planejamento anual, meu planejamento de curto, médio e longo prazo, essas informações são fundamentais. Tem a flexibilidade de integração com outros sistemas corporativos. Então, quando eu falo de integração, a gente fala o seguinte: qualquer banco de dados, depois eu vou até dar alguns exemplos de integrações do GISwater, de instalações que a gente vem trabalhando, e os diversos bancos de dados que ele se integra. E, o mais importante, ele não tem taxa de licenças. Então, aquilo que o Pladeval colocou, que na Europa tem muito difundido isso, o software é livre, você desenvolve o software, a ferramenta. Então, você trabalha a inteligência, você não precisa ficar comprando licenças para cada computador que for instalado. Aplicações de GISwater. Então, como eu falei, para o cadastro técnico. Então, cadastro técnico georreferenciado, 100% georreferenciado, com a sua base georreferenciada. Faço a organização das informações cadastrais através do banco de dados, através do Postgres. Também, ao mesmo tempo, de maneira automática, eu faço simulações hidráulicas. Eu trabalho com a minha base de dados, onde se eu tenho o sistema existente, eu faço simulações do sistema existente, inclusive em período estendido, com utilização de cenários e armazenamento de resultados em banco de dados. Então, se eu tiver um sistema existente, diagnóstico, eu vou lá e simulo. Se eu tiver sistemas propostos, eu quero fazer um planejamento, eu também simulo, com os diversos cenários, 1, 2, 3, infinitas alternativas. E tudo isso eu consigo também armazenar no meu banco de dados. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente trabalha, olha, eu vou fazer uma simulação ali de uma operação. A gente teve recentemente, diversos estados trabalharam com racionamento e tudo mais. Preciso simular minhas funcionalidades de racionamento. Como é que eu vou trabalhar com o meu racionamento? Vou lá, simulo o meu sistema, antes da tentativa e erro de campo. Vai, simula, faz os fechamentos de setores e aplica isso em campo. Acompanhamento de obras com simulação hidráulica em modelo real e calibrado. O que se muito pouco faz. Muitas vezes você vai lá, implanta a obra e não tem um modelo confiável para fazer. Vem e simula ao mesmo tempo. Apoio gestão de pressões do sistema de distribuição. Então, se eu tenho distribuição de loggers ao longo do meu sistema de abastecimento, eu consigo
captar essa informação do logger, colocar na minha base georreferenciada, apresentar pelo GISwater e fazer simulações para calibração do sistema. E análise e apresentação do sistema através de mapas temáticos de calor. Para a gestão operacional, a gente tem ele como um auxílio às equipes de campo para a ferramenta de manobras de emergência, que é uma ferramenta Tracing, que a gente depois vai falar um pouco mais sobre ela. Faz gerenciamento do DMC, então vazão de entrada, pressões de pontos críticos, controle das VRPs, como eu falei, eu consigo fazer transmissão das informações em tempo real dos medidores e dos dispositivos ao longo do sistema. Cadastramento e centralização de informações operacionais e de manutenção, então 100%, eu tenho minhas fichas de campo de manutenção, onde eu posso armazená-las? Pode ser na gaveta do escritório, pode ser num Excel, numa pasta compartilhada no servidor, ou pode ser aqui no GISwater. Tudo no mesmo banco de dados, tudo já referenciado. Registro de visitas efetuadas pelas equipes de campos. Eu posso fazer gestão de ativos, ou seja, todo o meu ativo fica ali registrado no banco de dados. E eu faço uma apresentação em base regional referenciada de indicadores de perdas, balanço hídrico e outros elementos de gestão. Então, como eu tenho a possibilidade de ter uma transmissão de vazão de entrada dos medidores de vazão, e eu também tenho associação com outros bancos de dados, como, por exemplo, o banco de dados comercial, com a micromedição, eu consigo montar meus indicadores de perdas, meu balanço hídrico, fazer a sistematização, montar os algoritmos e registrar isso tudo na mesma base do GISwater aqui no Postgres com o banco de dados. E como eu falei, a integração com outros bancos de dados, inserção automática da micromedição nas ligações domiciliares. Eu tenho já um sistema muito confiável de micromedição, um sistema comercial confiável. Não tem problema, esse seu sistema só vai fornecer informações, ou seja, vão ser feitas views que o GISwater vai fazer a leitura disso, sem nenhum tipo de modificação desse banco de dados. Ele só vai ler isso daqui para você conseguir fazer uma simulação hidráulica mais confiável, para você ter indicadores do seu sistema. Inserção automática de vazão medida nos macromedidores, como eu falei, também dos loggers de pressão, dados de reservatórios e VRPs. Então, qualquer reservatório eu consigo também, sistematizando ele, fazer a apresentação nessa base georreferenciada. E outras informações obtidas de banco de dados, ou seja, qualquer banco de dados, qualquer informação na companhia que tiver em banco de dados, ela se integra ao Postgres e é apresentada no GISwater na base georreferenciada. O que isso facilita? Facilita o quê? O planejamento com a operação do sistema de distribuição. Então, na hora que eu trabalho planejamento e operação, muitas vezes em muitas companhias são dois departamentos muito distintos. O que a gente fala com o GISwater é a gente trabalhar de maneira integrada, os dois juntos. Ou seja, a informação vai ser compartilhada tanto do planejamento para a operação, quanto da operação para o planejamento. Quem ganha? A companhia como um todo. A agilidade da resposta, a tomada de decisão mais precisa, né? Uma das funcionalidades que a gente pode falar aqui rapidamente do GISwater, e aí eu vou sequenciar algumas funcionalidades principais, é essa do tracing, que também alguns falam em polígono de corte, que é, na verdade, a manutenção. Quando eu quero fazer, por exemplo, uma manutenção programada, um reparo devido a um arrebentamento, ou mesmo isolamento de uma área, e eu quero testar isso, sem ter que perguntar muitas vezes, vou perguntar lá para o pessoal de operação, quem sabe, tem uma pessoa só de campo, um manobrista, o nosso famoso Zé da Água, que sabe onde é que está o registro, qual que fecha, tudo mais. Não, eu quero montar planejamento, eu quero fazer tudo de maneira programada, ou acontecer um arrebentamento, eu quero fazer uma simulação aqui do que pode ocorrer. Então, com essa ferramenta, o Tracing, você faz o isolamento, olha, se tem uma ocorrência aqui de arrebentamento ou uma manutenção que vai ser feita, você vai ficar descobrindo qual é o registro a ser manobrado, quais são as redes de distribuição afetadas, ou seja, que ficarão desabastecidas, e quais são os consumidores afetados. Tudo isso de maneira sistematizada e que está registrada no banco de dados. Esses consumidores aqui, você consegue também, se você tiver essa informação, por exemplo, por SMS, se tiver o celular com WhatsApp, disparar a mensagem e avisar esses consumidores dessa situação. Outra condição que a gente vê bem interessante, como é que é a visualização do GISwater em comparação
com o EPANET, que muita gente usa o EPANET, e é difundido em larga escala, super confiável simulador, e é o que o Gizwater também utiliza, só que você não vê o EPANET funcionando. O que você vê? Você vê essa tela aqui à sua esquerda, com informações de rede, lotes, ligações domiciliares, VRPs, toda a descrição, os limites de abastecimento. Enquanto isso, se a gente for comparar com o EPANET, essa é a visualização que você tem do EPANET. Difícil, muitas vezes, para você montar planejamento, é complicado você ter essa situação de base cadastral do EPANET. Então, você vê que, para o usuário, tem um conforto e uma facilidade muito maior. Também, quando a gente fala de conversão dos cadastros existentes para o Gizwater, aqui eu coloco alguns exemplos onde, de qualquer base cadastral que você tenha, você consegue chegar à base cadastral do Gizwater. Então, seja do AutoCAD, de uma simulação existente que você tenha, seja de outra base de GIS que não seja o QGIS, você consegue converter sem perda de informação para a base do Gizwater. Depois de apresentar um pouquinho sobre alguns conceitos, algumas funcionalidades e algumas características do Gizwater, eu vou apresentar aqui alguns cases que tem, são 5 que eu separei aqui para a gente apresentar, de utilização da ferramenta Gizwater. 4 aqui no Brasil e uma que é uma contratação regional na Catalunha. Então a gente tem, primeiramente, um do DAI São Caetano do Sul, que foi a primeira implantação feita pela CPS. Depois, não uma implantação, mas o uso do Gizwater como uma ferramenta de trabalho na CAESB. Depois, essa implantação regional feita na Espanha por nossos parceiros e desenvolvedores da ferramenta Bigel, lá na Catalunha. A implantação também do Gizwater no Brasil, na Saneago, e essa mais recente agora que está em andamento na Cozampa do Pará. Em São Caetano do Sul, a implantação do Gizwater foi uma implantação completa, não só para abastecimento de água, mas também como ferramenta para o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem, que também faz parte da gestão lá de São Caetano. Mas falando especificamente de água, o Gizwater teve primeiro a base cadastral toda convertida para o QGIS e o Gizwater como centralizador dessas informações, e teve a integração de vários sistemas e bancos cadastrais com as informações georreferenciadas, inclusive os indicadores de perdas. Então, tudo isso foi desenvolvido com também as diversas funcionalidades externas, como de macroeditores, VRPs, loggers de pressão e as OS de manutenção do sistema. E tudo isso integrado a um painel de apresentação aqui do sistema, um sistema supervisório, que conseguia juntar essas informações e apresentá-las mais ou menos numa base. Infelizmente, por questões políticas, não houve o término desse contrato, então teve toda a implantação, mas quando foi para a base de treinamento, depois a utilização com a operação assistida, teve uma interrupção do contrato, e aí teve a mudança da prefeitura e não houve a continuidade e o término total do contrato. Mas ele está todo implantado e instalado, o sistema pronto para ser utilizado em São Caetano. Depois, como ferramenta de uso, e a gente acha importante isso porque houve um ganho interno, tanto para o contrato, para as empresas que fizeram a gestão desse contrato, como também para a CAESB, que teve a qualidade do trabalho e a velocidade de implantação dele, que foi nesse contrato com a CAESB, onde tinha a parte de verificação das inconsistências do cadastro, que foi um dos usos do Gizwater, e depois as simulações hidráulicas do sistema existente e dos estudos de alternativas, que foram base para os projetos e para a implantação de obras de setorização na CAESB. Nós tivemos como passo, basicamente, do Gizwater, essa aqui, a conversão do cadastro, que era em ArcGIS, para o modelo matemático calibrado. Então, nós saímos de uma base que tem hoje lá na CAESB, convertemos para o QGIS, não perdemos nenhuma informação nesse processo, fizemos o cadastro todo no banco de dados Postgres, fizemos a verificação da topologia, inconsistências com a ferramenta Gizwater. Depois, juntamente com varreduras dos limites operacionais, medição de pressão e vazão,
nós temos a calibração de todos os modelos hidráulicos. Foram 25 localidades no Distrito Federal que tiveram esse mesmo processo até termos um modelo calibrado do sistema existente para formar-se base para o estudo de alternativas. Essa aqui é a visualização de um dos mapas de uma das 25 localidades. No caso, essa aqui é Ceilândia, onde vocês podem observar aqui essa página aqui da apresentação do GISwater no QGIS. Então, uma base já referenciada com as quadras, com as ligações domiciliares, com a rede, toda a caracterização de DMCs, as zonas de pressão que tem desse sistema. Então, como eu falei, foram 25 localidades. A extensão total de rede, né, do sistema abarcou algo em torno de 70% do Distrito Federal, o que equivale a 74% das ligações domiciliares. Tudo isso simulado, cadastro pronto. Só se a gente tivesse uma percepção, não foi implantado na CAES, mas se fosse implantado na CAES, por exemplo, o GISwater, hoje a CAES já teria 74% do seu sistema, tanto com o cadastro verificado, quanto às inconsistências, quanto também simulável, ou seja, cadastra, atualiza, simula, operação, utiliza, né? Então, você vê o ganho que teria esse tipo de ferramenta nesse sistema. Então, aqui vê uma parte que eu acho sempre interessante de mostrar, de inconsistência do cadastro, a velocidade. Ele rapidamente, essa é uma das técnicas do GISwater, de identificar problemas do cadastro para solucionar para quê? Para que no futuro você consiga simular. Porque hoje o que a gente percebe em diversas companhias, quase todas que têm um cadastro georreferenciado, têm a informação cadastral, mas esse cadastro ele não é modelável, ele não é simulável, você não consegue simular, porque ele tem diversos problemas de inconsistência, seja de não conexão de redes, nós, redes duplicadas, problemas de informação de registros, VRPs, e mais outros problemas inúmeros que a gente já encontrou. Quando você tem o GISwater, ele foi um software desenvolvido para que a base cadastral seja simulável, ou seja, ele te indica os problemas, ele minimiza essas falhas para que você depois consiga fazer essas simulações todas do tempo real. Esse daqui também é um slide só para mostrar uma implantação, um modelo de implantação que hoje está sendo feito, está em andamento, do GISwater na Catalunha. Então são 167 municípios da região da Catalunha, população ao torno de 3,5 milhões de favorecidos aqui, das diversas empresas de saneamento dali da região, e que todas elas estão utilizando o GISwater, muito no início para cadastro e operação, então o pessoal também vai utilizar para simulação hidráulica, mas no início para informação cadastral e para operação de campo, então para as equipes de operação utilizar, então os indicadores que você possa implementar e a utilização do banco de dados como uma ferramenta poderosa. Um outro exemplo que eu trago para vocês de implantação, que é da Saneago, ela está em curso, a gente já executou a implantação, a montagem, customização do sistema GISwater 3, fez a estruturação do banco de dados e implantou no servidor da Saneago e nos computadores de usuários. A próxima etapa, que agora só não ocorreu porque nós tivemos esse problema, né, da pandemia, mas a gente já está discutindo para ter esse treinamento de maneira online, também, à distância. Então, a próxima etapa é o treinamento, acompanhamento da implantação do GISwater e a evolução do sistema com a própria Saneago. Isso que a gente é bom deixar claro, que é interessante, a gente implanta, treina, e o nosso propósito é que sempre o usuário possa utilizar mesmo. Claro que a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que e parabenizar a Saneago, porque os técnicos de lá já têm um nível de evolução grande, tanto do Postgres, quanto do QGIS, quanto do EPANET. Já tem tanto a utilização quanto o conhecimento desses 3 softwares. Faltava o quê? Uma ferramenta que integrasse. Eles estavam até na busca, me lembro quando a gente conversou a primeira vez com o Pablo, com o Alexandre, lá da Saneago, eles falando a respeito de uma ferramenta que integrasse. A gente falou, olha, quem integra é o GISwater. E eles viram, se interessaram, viram que funciona também a ferramenta. Até um exemplo que a
que a Gabriela vai apresentar é de um município lá da Saneago, Itaguari, que mostra como você pode integrar esses 3 softwares e desenvolver. Então, a próxima etapa deles é de desenvolvimento deles da ferramenta em toda a Saneago e todo Goiás. Outro processo que está sendo agora implantado, nós acabamos de ser contratados pela Enops, que é a empresa que está fazendo a implantação de uma base georreferenciada e que possa ter possibilidade de simulação hidráulica na Cozampa do Pará. Então, nós já fui lá na Cozampa, a gente já teve as primeiras reuniões, já obtemos os dados e estamos iniciando a montagem e customização do GESWater para lá. Próximos passos são a estruturação do banco de dados, vamos fazer a implantação do GESWater também, como foi feito na Saneago, fazer na Cozampa, só que aí já vai ter um passo um pouco adiante, que para a Cozampa já vai ser feita a integração do GESWater com o GESAM, várias companhias no Brasil tem o GESAM, então só para deixar claro para todo mundo, o GESAM trabalha com um banco de dados Postgres, poderia ser outro banco de dados, mas sendo Postgres, conversa facilmente com o GESWater. A gente vai fazer a integração das informações comerciais do GESAM, para quê? Para obtenção automática de dados das ligações domiciliares, para tanto as simulações hidráulicas lá da Cozampa, quanto para os indicadores de perdas, porque esse é o objetivo do contrato que tem da Enops com a Cozampa, que é a redução de perdas. Tem até um consórcio, no qual também a Enops é contratada, que foi contratado para redução de perdas em Belém do Pará. Então, esse software vai servir para isso, tanto para a gestão do sistema, quanto para a redução de perdas. Nós faremos o treinamento, e depois a integração de GESWater com o sistema supervisório para obtenção automática também dos dados de macromedidores, como eu falei para vocês. E aí vamos fazer a customização para a apresentação dos dados como indicadores de perdas. Indicadores de perdas numa base georreferenciada, olha, vocês não fazem ideia como isso potencializa essa visualização e a melhoria do sistema para um controle e redução de perdas. Bom, então terminei minha apresentação aqui. Desculpa se eu fui um pouco rápido, até para a gente ter um pouco mais de informações e poder ter essa demonstração com a Gabriela. Então, como o Claudio falou, a Gabriela é extremamente especializada no GESWater. Depois, quem quiser fazer perguntas, pode perguntar o que quiser, que ela tecnicamente pode responder tudo aqui sobre o GESWater, e no que for possível, aqui a apresentação vai ser uns 15 minutinhos, rapidamente, de algumas funcionalidades principais do sistema. Retornando aqui para a Gabriela agora, começar. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Gabriela e vou apresentar para vocês a ferramenta funcionando. Vou compartilhar a minha tela aqui. Bom, esse é o QGIS. Ele usa o GESWater como um plugin. Então, a tela é do QGIS, a estrutura é do QGIS, o GESWater é essa barra de ferramentas aqui em cima, onde tem todas as ferramentas que forem desenvolvidas para o GESWater que a gente vai usar. Essa base aqui é da cidade de Itaguari, lá de Goiás. Foi o pessoal da Saneago, do trabalho da Saneago, que a gente fez essa conversão de base. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com ela. Bom, a base, eles não tinham o arruamento, então vou mostrar para vocês só que a gente consegue colocar, por ser QGIS, né, a gente consegue colocar imagem do Google, Google normal, Google satélite também. É uma facilidade aí para o pessoal que não tem a base toda já referenciada. Já aproveitando aqui que a gente está num zoom maior, vou mostrar para vocês a parte do cadastro. Então, aqui a gente tem todos os nós, né, peças, aqui a gente tem CAPs, e tem também as ligações. As ligações, elas foram já referenciadas pelo pessoal da Saneago, né, esses pontinhos, eles tiveram que pegar a localização certinha, mas tendo isso, a gente consegue, com a integração com o banco de dados comercial,
ter o consumo de cada ligação e jogar esse consumo aqui para cada trecho. Então, fica uma modelagem bem precisa, né? Bem legal. Aqui das ligações, eu posso mostrar para vocês as informações delas. Então, aqui você pode colocar uma série de informações. Isso aqui é um catálogo de ligação. O mais interessante aqui é a parte de hidrômetros, onde a gente consegue associar nessas ligações os hidrômetros delas. Aqui, no caso, tem um hidrômetro só, mas poderia associar vários. E mostrando aqui o consumo. Esse consumo ele também é apresentado pelo período. Então, aqui a gente pode carregar vários períodos, vários meses, e apresentar o consumo de cada um deles e escolher, na hora da modelagem hidráulica, qual consumo usar. Vou mostrar aqui melhor para vocês agora como funcionam as peças. Aqui são peças, tem uma VRP, tem um medidor. Uma coisa interessante é que VRP e registro também, como esse aqui, o GISwater cadastra como um ponto, né? Diferente do EPANET, que VRP é sempre um trecho, e registro também a gente consegue cadastrar em trecho para ficar melhor de utilizar, mas aqui ele cadastra como um pontinho, e depois ele vai para o EPANET e se torna um trecho. Tudo isso é automático, não precisa fazer mais nada, só cadastrando uma VRP aqui com o tipo de valve, que é o tipo que o EPANET lê, ele já converte. Aqui na VRP, então, a gente também tem um catálogo, onde tem uma série de informações que a gente pode colocar, informações até operacionais, se ela está quebrada, consegue colocar se ela está fechada, e os dados operacionais dela. Uma coisa bem legal é que a gente consegue associar também documentos em cada elemento. Então, em cada ponto ou em cada trecho, a gente consegue associar elementos. Só abrir um aqui para vocês verem. Aqui a gente consegue associar foto, consegue associar arquivos em Excel, PDF. Então, é uma facilidade aí para a gente estudar. Vou mostrar aqui, então, os trechos também. Aqui eu tenho um trecho bem interessante, onde eu tenho um cadastro de... Aqui tem o cadastro do trecho, claro. Então é PVC de fofô, diâmetro, material, tudo certinho. Uma coisa interessante dele é que ele está me dizendo que tem uma visita. Então isso aqui é como se fossem as ordens de serviço que a gente consegue cadastrar e associar a cada elemento. Para a gente ver melhor essa ordem, essa visita. Aqui no GISwater a gente chama de visita. Então, clicando nessa visitinha, que é esse pontinho azul, a gente tem algumas informações de ordem de serviço. Então, a gente consegue colocar a data de início, a data de fim, o motivo da revisita, o que aconteceu. Aqui consegue adicionar uma geometria. Se a gente associar um trecho, você consegue colocar exatamente o ponto onde foi feito aquela visita e aquele reparo, no caso. Que a gente consegue relacionar a cada elemento. Então, posso adicionar, relacionar trechos ou a nós, a ligações, tudo que foi feito, a gente consegue relacionar aqui e consegue colocar também uma foto. Então, aqui a gente tem uma foto desse reparo, por exemplo, para guardar aí. Então, fica tudo isso guardado dentro do banco de dados, é tudo associado dentro do próprio GISwater, tá? Bem legal, bem fácil de fazer também isso daqui. Agora eu vou mostrar para vocês a modelagem. Aqui a gente tem, no caso, essa camada de cadastro. Aqui a gente tem só o cadastro, então são camadas diferentes. No GISwater a gente tem uma parte cadastral e uma parte de modelagem. Isso aqui é a parte cadastral que eu estou mostrando para vocês, onde a gente consegue associar os elementos, onde a gente cadastra as ligações. Isso aqui, inclusive, é customizável, você pode colocar cores diferentes, colocar elementos diferentes, já que é o QGIS, a gente consegue ter essa flexibilidade. Eu desligando o cadastro, eu mostro para vocês agora a modelagem. Essa é uma modelagem que eu já fiz anteriormente, então ela já foi rodada, tá?
Vou colocar aqui para vocês até para agilizar. Essa modelagem ela já foi rodada, eu já salvei ela, só para falar um pouquinho para vocês de modelagem. É só você entrar aqui nessa abinha, colocar para exportar INP. Então, como ele vai fazer essa simulação? Ele vai exportar um arquivo INP, vai salvar numa pasta, inclusive vocês podem abrir esse INP no EPANET, se vocês quiserem, então é legal que não fica só no GISwater, vai salvar um arquivo INP, ele salva também um RPT, porque ele vai executar, e aí o mais importante é que ele vai importar esse resultado para dentro do GISwater. Então é todo um processo que ele vai fazer, ele demora um pouquinho, então eu não vou fazer aqui agora, mas você consegue salvar cada um dos resultados, inclusive escolher eles posteriormente. Aqui eu tenho vários resultados que a gente consegue escolher para apresentar na simulação. Aqui, para conseguir apresentar isso, como a gente fez uma rodagem em 24 horas, um estendido, eu uso um outro plugin, chama Time Manager, tá? Ele é gratuito também. E usando esse plugin, eu consigo ver a passagem do tempo nas 24 horas. Vocês podem observar, nessa área aqui, a gente tem uma VRP com regulagem noturna. Então, essa é uma VRP que está no modo Tora logo na saída do reservatório. Ela tem uma baixa regulagem, então vocês veem que a pressão está bem baixinha. E quando vai ali para 6 horas, a VRP aumenta, ela libera a pressão, e aí a gente vê toda a mudança no comportamento das pressões do sistema todo. Então, isso é bem legal, a gente consegue ver nas 24 horas, consegue ver, inclusive, perda de carga. Aqui não tem muito problema, a gente consegue enxergar isso também. É legal que a gente consegue também personalizar isso. Então, aqui eu tenho um padrão que era feito na Saneago, vocês podem colocar o padrão de vocês, as cores de vocês, tá? Isso também é bem legal. A visualização dele pode fazer muita coisa. Inclusive, a gente pode trazer camadas sobre outras informações, mesmo que não cadastre aquilo no GISwater, no QGIS você consegue apresentar muita coisa além aqui ainda, inclusive fazer mapas de calor. A ferramenta é incrível mesmo para poder fazer análises. E por último, depois da modelagem, vou mostrar para vocês aquela ferramenta que o Edson até já mostrou ali na apresentação, que é o Tracing. Então, o que ele vai fazer? Eu vou indicar para ele uma rede em que eu gostaria de fazer um reparo, né, que eu preciso fechar. Eu indicando a rede, ele vai mostrar para mim quais registros eu vou precisar fazer manobra. Então, tá aqui. Ele indica todas as redes que vão ficar desabastecidas naquele reparo, indica o registro que vai precisar de manobra, no caso é esse registrinho aqui, que a gente vai precisar fechar, e indica também todas as ligações afetadas, o que é legal porque, como o Edson disse, a gente consegue fazer um sistema de mandar avisos, SMS ou e-mails, né, para os consumidores, caso precise fechar. O GISwater é isso. Acho que agora vocês podem fazer as perguntas de vocês e eu posso até mostrar mais coisas, caso vocês queiram aí. Muito obrigado, Gabriela. A gente agradece muito ao engenheiro Pladeval, Edson, Gabriela, por compartilhar assim, tantas informações conosco, né? E temos bastante perguntas mesmo. Mas é interessante a gente comentar que quem teve algum problema de conexão ou perdeu algum trecho, não se preocupe, pois a íntegra desse webinar ela vai estar disponível na página da ABS e também na biblioteca virtual da nossa Câmara Temática. Até interessante a gente comentar. Na página da ABS é fácil encontrar a parte das câmaras temáticas, e na Câmara Temática de Perdas e Eficiência Energética vão encontrar uma biblioteca virtual, onde nós temos assim, muito material didático, muito material interessante para compartilhar com vocês. Nós temos algumas perguntas aí, tá? Pergunta do Alcides Júnior. Seria possível modelar em tempo real o comportamento do consumo dos clientes?
Posso responder, Ricardo, ao Pladeval? Pode sim, Pladeval. Com certeza sim, né? Com certeza sim, desde que nós tenhamos todos os hidrômetros residenciais em tempo real. Na realidade, o software não tem limitação, porque o que nós trabalhamos é com base de dados. A grande vantagem da associação do Gizwater com o Postgres é que é um banco extremamente confiável, ele tem ilimitado o tamanho do banco, e como foi dito pelo Edson e pela Gabriela, a gente pode pôr toda a informação que se queira, né? Ou seja, todos os elementos podem estar reunidos num único banco de dados. O que eu vou até adiantar aqui, eu vou transformar isso aqui numa conversa, ao invés de uma pergunta e resposta. Eu tive vendo aqui um comentário do professor Baggio, e eu tenho que enfatizar aqui que, infelizmente, nós conhecemos muito pouco do que nós operamos nos sistemas de abastecimento de água. Eu poderia dizer que, na minha visão técnica, mais de 90% dos cadastros de redes de água, de sistemas de abastecimento de águas, não são confiáveis. Este, como foi dito no webinar pelo professor Baggio, é o principal ponto para se começar. Se nós não tivermos o sistema cadastral confiável, como é que nós podemos operar o sistema? E a ferramenta Gizwater, ela vem com um plugin que o Edson mostrou, que é fantástico, de você poder identificar as inconsistências cadastrais com muita rapidez, né? Então, como o Edson também falou, nós tivemos o contrato com a CAESB, né? Foi um contrato, um consórcio de 3 empresas. Nós utilizamos o Gizwater como ferramenta de gestão e identificamos rapidamente muitos problemas cadastrais no ArcGIS e no Atlas CAESB, né? E não são problemas, muitas vezes, de qualidade visual. O problema é que o sistema não era modelável. Ou seja, eu trabalhei na CAESB há 30 anos atrás, na época era papel, né, era tudo no nanquim ainda, né, Ricardo? Quando a gente começou, ainda era tudo ainda desenhado. Quando eu trabalhei na Sondotécnica, nós tínhamos um pool de desenhistas, que eram quase 40 desenhistas, né, com prancheta, com nanquim. Isso foi digitalizado para o AutoCAD e depois importado para o Atlas CAESB, né? E quando houve a migração do nanquim ou do papel para o AutoCAD, muitas vezes houve a questão das informações sobrepostas. Muitas vezes, num cruzamento de rede, tinham 3, 4 pontos do AutoCAD no mesmo ponto. Tinha trecho que não era conectado. Visualmente parecia que estava ligado, mas não era conectado. E o plugin que nós desenvolvemos junto com o pessoal da Espanha na implantação de São Caetano, ele rapidamente detecta essas informações, ele vê que tem uma inconsistência, a gente rapidamente conversa com o pessoal do cadastro e o pessoal de operação para tirar essa dúvida. Então, reforçando o que o professor Baggio falou, é fundamental se ter um cadastro confiável, e eu diria que, pela minha experiência, 90% do país não tem isso. Isso mesmo, Pladeval, até de repente para a Gabriela, um problema que a gente tem é justamente o cadastro não confiável. Né? Muitas plantas vieram do nanquim para o DWG, né, para o AutoCAD, e uma dificuldade muito grande que a gente tem quando vai trabalhar no EPANET é a calibração dos sistemas. A calibração dos sistemas não é realmente complicado. A ferramenta Gizwater tem alguma coisa que facilite nesse sentido? Ele tem uma ferramenta que facilita para a investigação do cadastro, para a validação desse cadastro que vem externo. Então, ele tem várias ferramentas de compatibilidade topológica.
Então, se tiver redes que não estão interligadas, ele vai encontrar nós que não estão interligados. Então, até antes de você fazer a primeira simulação hidráulica, a gente verifica esses vários erros que é normal acontecer e já ajuda muito na calibração. Agora, a calibração, ela é feita de forma normal, como a gente faria no EPANET mesmo, aí não tem muito segredo, né? Não tem como no WaterCAD a calibração automática. Então, é aquela calibração mais sensitiva mesmo, mais manual. Não, pelo menos ajuda a gente a identificar problemas e ajustar o cadastro mesmo, né? Sim, muito. No EPANET, a hora que você roda e dá um problema, é tão difícil de encontrar o problema, né? A gente sabe, já fiz isso várias vezes, e você fica procurando e nunca encontra. O GISwater, você passa a ferramenta e ele destaca os pontos onde tem problema. Então, depois, quando você vai fazer a primeira rodada, isso vai muito rápido, assim, para você resolver alguma coisinha ou outra, fica muito mais rápido. Tá, que legal. Posso só complementar, por favor, Ricardo? Desculpa te interromper aí, mas é só essa parte de calibração, eu acho super importante, porque até também vi algumas questões, tudo disso. Aí eu vou trazer um pouquinho da história minha aqui. Eu era um usuário WaterGens, né? Defensor ferrenho do WaterGens, e posso dizer com todas as letras que tinha um pouquinho de preconceito com o EPANET, antes de conhecê-lo no doutorado lá de Portugal, que só se utilizava o EPANET. Junto com o pessoal do LENEC lá de Portugal, a Helena Alegre, o Sérgio Coelho, tudo, a gente utilizava muito. E eu falava, e a minha pergunta, mas como é que eu vou calibrar com o EPANET? Né? Lá no WaterGens tem um calibrador automático, Darwin Calibrator, tudo. Eu me lembro do pessoal até dando risada. Falou assim, você consegue calibrar com sistemas que estão, muitas vezes, interligados, DMCs que um invade o outro, uma zona de pressão que uma invade a outra, só com Calibrator. Eles falaram, é complicado. E a gente pode ver isso na prática, realmente, de simulações, a parte complicada que tem. O EPANET, ele tem uma parte, não de calibração, mas de verificação de pressões, então por isso que eu falo sempre o seguinte, se você tiver dados de campo confiáveis, e aí vem uma base georreferenciada que pode integrar com macromedição, se você tiver bons dados de micromedição, como o Pladeval até colocou, às vezes até com medidores automatizados, integrados, vou lhe falar que a gente calibrou 25 sistemas, né, com a Gabriela participando efetivamente lá de Brasília, e outros sistemas também que a gente calibrou com uma velocidade muito grande. Então, eu falo assim, que a calibração feita com sistemas convencionais, utilizando simuladores, com experiência do simulador, eu acho que é importante ter isso, a experiência da empresa, a experiência da equipe, contam bastante. Esses calibradores automatizados, eu vou te falar que eu já usei alguns, e para os nossos sistemas no Brasil, vários eles não conseguem dar a mesma resposta que dariam em sistemas já bem equilibrados. Mas é só isso daí. Muito bem. Tem um comentário da Mônica Silva Passos, pedindo que abra uma turma da ferramenta, um curso online do plugin GISwater. Né? Isso tem alguma coisa prevista? O que tem? Vocês têm conhecimento? Então, Ricardo, nós iríamos fazer um curso, né? Nós tínhamos até combinado com a Câmara Técnica de Perdas, íamos trazer aqui ou o José Luiz ou o Xavier para fazer esse curso presencial aqui em outubro, né? Ou no início de novembro, né? Agora, com a pandemia, esse curso vai ter que ser adiado. Fazer o curso via EAD vai demandar de uma preparação, de uma estruturação, não está descartada a possibilidade, né? Agora, a Mônica, a gente sabe, ela entrou em contato conosco lá na empresa e queria que a gente a treinasse sobre isso. A coisa não é só o treinamento, tá, Ricardo? O que precisa, que é o grande diferencial do GISwater, é a customização do banco de dados para cada cliente. Né? Eu acho que a gente poderia evoluir
e eu já tentei conversar disso com o pessoal da Secretaria Nacional de Saneamento, de talvez customizar um banco de dados simples que qualquer usuário pudesse usar no país, né? Como é uma ferramenta livre, poderia ser feito um padrão para o Brasil para que fosse disponibilizado. Só que a evolução do complemento de informações, tudo é customizado. Claro, qualquer um pode fazer. Nós estamos trabalhando nisso há 6 anos. Então, o que nós, da CPS Engenharia, prestamos de serviço é assessoria na customização, uma aceleração na curva de conhecimento através de treinamentos, né, e o acompanhamento do processo funcionando. Como nós falamos, o grande coração da ferramenta é o Postgres, é o banco de dados. Então, esta estruturação e esta customização é que precisa ser feita para cada caso. Tem comentário da Amy Ribeiro, não tem o nome, excelente ferramenta, trabalhos acadêmicos que deram excelentes resultados, tem sido utilizada amplamente em trabalhos acadêmicos que também combinam a ferramenta com o IPANET. E uma pergunta do engenheiro Eus, quais são os cases brasileiros com a ferramenta e há quanto tempo estão sendo implementadas, Cladeval? Então, como o Edson falou na apresentação dele, ele está totalmente implantado e bastante detalhado na SAESA em São Caetano, né? Infelizmente, como o Edson também comentou, por problemas políticos, a nova gestão decidiu que teria outras prioridades no departamento. E faltava 25% do nosso contrato para concluir, e a principal parte que seria a conclusão seria o treinamento e operação assistida, né, que foi cancelado. Então, o pessoal tem a ferramenta implantada e não estão utilizando. Os outros cases são Saneago. Recentemente, eu vi que o Alexandre está no chat aqui, eu entrei, que é o superintendente lá da Saneago. Eu queria dizer que a Saneago é hoje a companhia que está mais avançada na utilização do GISwater. Eles já estão cadastrando todos os sistemas dele no GISwater, e nós estamos aqui, era para ser o treinamento agora em maio, né, mas com a pandemia, esse treinamento não foi possível presencialmente. Agora nós estamos nos preparando para dar um treinamento específico da ferramenta GISwater para Saneago, da forma que foi customizada, para eles avançarem, tá? Certo, tem um comentário do Anderson, eu vou ter que acelerar um pouquinho, né, nós temos muitas perguntas, então temos que ser um pouco mais curtos nas respostas também. Tem um comentário do Anderson Silva, Edson, fala assim: eu usei inicialmente sem modificar a engine do software, mas depois eu fiz um clone e modifiquei do meu jeito, conforme a minha necessidade e da companhia, casal. É possível, então, fazer modificações assim? Sim, completamente. Como até depois a Gabriela, qualquer coisa pode complementar, mas o Cladeval também falou, é um software aberto. E até a Bigel sempre coloca isso, a GISwater Association também, é um software colaborativo. Ou seja, você tem o plugin central, que a gente coloca, e as customizações, como a gente fez para Saneago, como está fazendo para Cozampa, como foi feito para Saesa, são customizações caso a caso para a cara do sistema da companhia. E qualquer um pode, é livre, baixou, instala, começa a utilizar e faz as modificações que assim achar necessário para customizar. Como o Cladeval falou, nós da CPS, nós temos já um know-how de 6 anos que acelera esse processo, mas qualquer usuário, qualquer pessoa lá é livre. Entrou no GISwater Association, baixou, começa a utilizar. Uma pergunta do Edson Brown. Dentro do alerta sobre a necessidade de configuração inicial para iniciar o uso do GISwater, estaria pressuposta a existência de cadastro técnico completo para a rede existente? Poderiam também dar ideia do porte desse trabalho de configuração inicial,
ou algum exemplo em termos de HH? A customização inicial, você vai baixar o software, criar um novo banco de dados e aí começar a customizar. Acho que depende muito do conhecimento e do nível de customização também. Não é uma coisa demorada, mas precisa saber aonde fazer a customização, né? Então, acho que é mais trabalhoso do que demorado. É um trabalho meio de formiguinha, não é tão demorado, mas precisa conhecer. Conhecendo, ele vai rápido. Eu considero ele uma conversão rápida. Agora, se não conhece, dá um trabalhinho, sim. E eu acho que o interessante é a gente mencionar que representa um grande avanço, né? E no momento, dá uma trabalheira, realmente, fazer a calibração direitinho, e isso vai se ajustando aos poucos, mas uma vez feita, a gente passa a desfrutar dela. E as ampliações posteriores, já feitas na ferramenta, elas já estão automaticamente atualizadas. Então, assim, é um trabalho inicial, mas vale muito a pena se a gente quer ter resultados, se a gente quer sair do amadorismo para o profissionalismo. Eu acho que é uma coisa interessante de comentar, né? Perfeito. Eu só queria complementar, Ricardo, foi perguntado em termos de HH, na realidade a gente vê que só implementar o GIS-Water numa primeira fase, não é difícil. O que é importante é planejar o que se quer lá no futuro, tá certo? Porque aí você já estrutura o banco de dados inicial pensando em todas as etapas que você quer atingir. A gente pensa que o GIS-Water ela é uma ferramenta até um ponto de gestão. E aí, utilizar o modelo calibrado real dentro do computador e simular o que vai acontecer e aí sim testar em campo. Mas para atingir isso, tem que ser um planejamento da implementação do GIS-Water. É isso que a gente também ajuda a fazer, né? Perfeito. Tem uma pergunta da Nayane Rocha, que pergunta, existe alguma funcionalidade do software prevista para redes coletoras de esgotamento sanitário? Então, eu vou complementar. Nós implantamos isso em São Caetano também, né? E como o GIS-Water, ele tem o GIS-Water com o EPANET para água e o GIS-Water com o EPA-SWIM para esgoto. Isso está já implantado no DAI de São Caetano, lá na Saesa. Então, dá para se fazer o mesmo trabalho da água com esgoto. A dificuldade do esgoto, todo mundo sabe, é como medir, né? Mas dá para se fazer modelagens com os dados da micromedição de água, né? Não tem como se aferir o sistema, mas dá para fazer a mesma modelagem de água para o esgoto utilizando o EPA-SWIM. Certo. O Diogo Marim fez algumas perguntas aqui, eu acho que talvez fica aberto aí para vocês responderem. É bastante extenso, eu vou ler. Tá? O GIS-Water é muito aplicado na própria companhia de água, mas é possível as empresas que participam de licitações, projetos de sistemas de abastecimento de água, usarem para construir todo o projeto? Eu pergunto, porque em uma licitação desse tipo, já não é exigido esse trabalho? Desta forma, agiliza a montagem de todo o projeto e sistema operacional. Estou falando de acordo com minha experiência, venho construindo sistemas de abastecimento de água no EPANET, mas a integração com softwares de geoprocessamento é raro. E isso acontece por conta da companhia, da região, que não está atualizada com o avanço de tecnologias, porque existem softwares pagos como o InfoWater, WaterGames e gratuito o GIS-Water. Eu vejo uma distância muito grande da área de projeto para a parte operacional. A tão sonhada compatibilização do setor comercial e operacional das companhias é tão simples, com o auxílio dessas ferramentas, por que não é exigido nas licitações? Qual é a real dificuldade? Então, Ricardo, a minha visão é a visão da gestão, né? Na realidade, eu acho que só não se tomam essas ações porque não se tem a visão da importância disso. Então, acho que o que a gente precisa sensibilizar são os gestores públicos, e a função da nossa Câmara Técnica de Perdas é essa, né?
de mostrar a importância da boa operação, da qualidade e o ganho que isso traz para a companhia, né? Então, quando a gente integra tudo, é uma mudança, é uma quebra de paradigma nas companhias, né? A gente que trabalha há muito tempo no setor, a gente vê que cada um quer guardar a sua informação. Quando você transporta tudo isso para uma ferramenta aberta que todo mundo pode ver, os poderes caem, né? Então, o Zé da Água, que muitas vezes só ele sabe onde está o registro, isso não pode acontecer. E a experiência nossa da modelagem do sistema existente, ela indica e detecta os pontos do sistema que está operando. É a única forma de se confirmar um cadastro que está enterrado, que você não sabe, é ajustando um modelo hidráulico confiável, né? Isso. Até tem uma questão que o A.M. Ribeiro pergunta, integração ou interrelação? É uma questão semântica. A gente tem falado bastante de integração, né? Seria integração ou interrelação? O GISwater, ele faz realmente a integração. Ele traz todos os dados da companhia e ele mostra tudo em tempo real, em função dos dados que entram no sistema, para todos os usuários, que eu acho que é o sonho de consumo de todo gestor que trabalha com operação. A Jussara Calil, nossa presidente aqui no Rio Grande do Sul, diz, gostaria que fosse abordada a questão da capacitação de profissionais para trabalhar com ferramentas de geoprocessamento em geral, nas companhias de saneamento, também nas consultorias e órgãos de gestão. Quais as deficiências e dificuldades, até que ponto as faculdades de engenharia e outras áreas de conhecimento estão preparando efetivamente os profissionais para incorporar essas ferramentas? Interessante. Eu vou falar, mas a Gabi pode complementar. A gente vê que o pessoal que entra para nos ajudar lá no escritório, o pessoal que vem, o estagiário, para ajudar a fazer cadastro, ela é muito rápida e muito fácil. Em termos de 1, 2 semanas, o pessoal já está trabalhando com maior facilidade na ferramenta. Gabi, dá um depoimento aí para a gente. É, exatamente isso. Eu diria que é mais uma questão de abrir a mente do que de dificuldade realmente. A ferramenta é fácil, ela é bem intuitiva. Quando você pega o jeito de como funciona o georreferenciamento, você já sabe mexer em tudo. Então, o GISwater, para aprender a mexer no GISwater, são só mais algumas ferramentas, mas o georreferenciamento em si, ele deveria ser como mexer no AutoCAD, né, para todos. Eu acho que é uma coisa de abrir a mente e todo mundo procurar entender mais disso e ter o interesse realmente. A hora prevista para encerramento é 12h45, então nós vamos acelerar... Opa, desculpe, 11h45. Vamos acelerar um pouquinho mais, tá? O Ovanir pergunta, como superar a dificuldade de autorização de instalações de softwares nos computadores das empresas? Né? Que isso é um bloqueio danado. Falo pela Corsan mesmo, a gente tem muitos sistemas, mas é difícil a autorização, a integração desses sistemas. Como superar isso? Edson, acho que você pode responder. O Ovanir é um parceiro nosso, ele conhece bem o GISwater, né? Edson, dá uma resposta sobre esse assunto. Sim, o Ovanir também, grande parceiro, que participou bastante do nosso trabalho com a CAESB lá. Olha, nós temos encontrado isso como um desafio, mas eu acho que tem que colocar para o outro lado, que, assim, tem que ter uma quebra de paradigma, sabe, Ricardo? A gente trabalha muito e a gente fala o seguinte, que os sistemas hoje computacionais não são os mesmos que 20 anos atrás. Eu me lembro quando eu iniciei, né, na minha vida profissional, lá em 97, como estagiário, como que a gente calculava, como que a gente trabalhava os softwares, tudo. Hoje é tudo na palma da mão, então você tem tudo muito mais rápido e mais ágil. É claro que os sistemas corporativos têm que ter a segurança necessária, mas também tem que ter a abertura para os softwares. Não dá para só você trabalhar com softwares que sejam milhões em licença, e também não pode ser só aquele software que não tem nenhuma segurança. Então, você tem que trabalhar com
softwares que deem resultado e que deem segurança. Então, o que a gente vem conversando muito com clientes dessa natureza, mostrando que existe sim confiabilidade, segurança, nós temos toda a segurança, por exemplo, nos nossos sistemas, a gente tem, conhecendo, de novo, dando como exemplo aqui, a Saneago, mas também conheci lá da Cosampo, que trabalha com GESAM, é um sistema, é um software livre, o Postgres, e trabalha com todo o sistema comercial da companhia e é aberto. Então, acho que é quebra de paradigma, tá? Certo. A engenheira Sônia Nogueira, da Sabesp, pergunta, engenheira Sônia Nogueira, que eu acho, não sei se é da Sabesp, pergunta, a Sabesp já utiliza essa ferramenta? Então, eu vou responder, conheço bem a Soninha, né? Ela já foi, a ferramenta já foi apresentada várias vezes para várias áreas da Sabesp, e nós estamos conversando para viabilizar a implantação em alguma unidade de negócios. Os técnicos estão entusiasmados com a solução e, de novo, né, hoje a gente não tem, não só na Sabesp, como em vários outros operadores, a modelagem real do que está em campo, né? Então, hoje, o operador, ele não faz uma simulação no computador e depois vai para campo confirmar a simulação. Ele, na realidade, ele faz, pela experiência pessoal, uma tentativa, vamos fechar aqui, vamos ver o que acontece, volta e aí vê isso que acontece na simulação, tá? Então, acho que é um avanço muito grande para todos os operadores poder ter uma simulação em tempo real do que está sendo operado. Certo. A nossa colega da Corsã, a engenheira Isabel Pita, que é da área de eficiência energética, pergunta, ele tem alguma ferramenta de mensuração de desempenho energético? Não. Pode ser incorporado? Pode. Como o software ele é todo customizável, pode ser, como nós desenvolvemos os índices de perdas, da mesma forma a gente pode trazer as informações, por exemplo, de vibração de motor, a parte de aquecimento de eixo de motor, tudo isso pode vir para o software através de banco de dados e daí sair algum tipo de cálculo de eficiência. Não está pronto para isso, mas é customizável para isso. Tá, para a engenheira Gabriela, do Diogo Marim. Nos projetos citados, as coordenadas das economias foram obtidas a partir do banco de dados das companhias e transferido posteriormente ou manualmente? Outra pergunta, a distribuição da demanda no modelo GISwater é realizada economias por trecho, já que tem as economias georreferenciadas? Vamos na primeira, então. O pessoal da Saneago, eles fizeram com os próprios medidores, né? O pessoal, os leituristas, o pessoal ia a campo e pegava a coordenada XY lá do local. E aí eles subiram isso, porque lá eles já trabalham com QGIS, então eles já subiram isso para o QGIS e depois a gente só meio que fez um copy e cola aqui. Então, se é feito desse jeito, é bem tranquilo. E sim, os consumos, eles são distribuídos pelo trecho. Como tem a ligação e tem um ramal ali fictício, ele liga aquela ligação naquele trecho, ele se distribui, divide 50-50, vai um tanto para cada nó. Tá, tem uma pergunta do João, do Ares PCJ. Foi dito que o GISwater atualiza os dados em tempo real conforme os dados registrados por loggers que chegam ao sistema. Há algum tipo de alarme para o usuário, caso os dados que cheguem saiam de uma faixa pré-estabelecida de controle? Edson. Oi. Então, você consegue também customizar isso e deixar esses avisos, seja para mensagens que vão ser distribuídas para alguns gestores e tudo mais do sistema. Então, como vai para o banco de dados consegue disparar isso para cada um dos gestores. Mas o importante é que venha o dado realmente de campo real e deixa ali registrado, tanto apresentado na tela, quanto depois registrado no banco de dados. Mas pode sim, você pode customizar um alarme também. Certo. V. Espinosa pergunta, o GISwater realiza simulação hidráulica ou é preciso do EPANET ou WaterCAD?
Então, o GISwater, como eu falei, ele é o integrador do sistema. A simulação hidráulica continua sendo feita pelo EPANET, só que o EPANET ele fica por trás do GISwater. Então, ela é feita pelo EPANET, a pessoa não precisa abrir o programa EPANET, mas ela é feita pelo EPANET. Então, aquilo que a Gabriela mostrou, você faz a simulação, então manda, é como se, manualmente, tá? Manda as informações do cadastro via um INP para o EPANET, o EPANET roda aquela simulação, as respostas retornam para o GISwater e são apresentadas no QGIS. É isso, e ficam registradas no banco de dados. Isso que eu falei é o processo que é feito, mas que ninguém vê. São segundos para essa situação. Certo. O T. Leon pergunta, se houver alguma atualização cadastral, ela deve ser feita diretamente no modelo, ou o modelo consegue ser sincronizado com o arquivo de cadastro que, se atualizado, também atualiza o modelo? Pergunto isso, pois muitas vezes as equipes de modelagem são diferentes das equipes de cadastro técnico. Então, Ricardo, eu queria comentar, depois a Gabi fala, a importância é o seguinte, tem que quebrar o paradigma, tá certo? Se a gente está trabalhando todo com uma ferramenta atual e centralizada, a informação cadastral, ela tem que ser colocada no cadastro e imediatamente vir um view para o GISwater, para que as duas ferramentas estejam sempre atualizadas. Dá para fazer isso automaticamente ou dá para ser uma vez por dia, uma vez por semana, pegar esta view de atualização cadastral e trazer para o GISwater e aí, novamente, fazer a simulação. Eu acho que não precisa ser instantâneo, a gente não precisa dessa informação tão carregada o tempo todo, mas talvez uma vez por dia, uma vez por semana, seja suficiente, claro, dependendo do tamanho do setor, dependendo da localidade, mas dá para fazer. Eu só queria ver que a Gabriela complementasse. Na verdade, o GISwater ele tem ferramentas para você conseguir fazer o cadastro nele. São ferramentas que facilitam muito o desenho no QGIS, que às vezes é um problema. Então, o ideal seria cadastrar direto no banco de dados, direto no GISwater. Esse é o ideal. Certo. Nilce Freitas pergunta, bom dia, como o GISwater pode ser aplicado por agências reguladoras no âmbito das fiscalizações programadas nos setores de prestadores de serviço ou em demandas de reclamações de usuários? Bom, eu vou perguntar isso aí, qualquer coisa, eu acho que o Pladeval pode até complementar essa resposta. Eu acho que as agências, ela é uma ferramenta que seria muito interessante para as agências. A gente já teve até discutindo, já em algumas apresentações, feiras, congressos e tudo mais, que mesmo que a agência não tenha todo o cadastro lançado para ela estar fiscalizando, mas você pode perceber que pode ficar na base cadastral as ligações domiciliares, os medidores de vazão, então todo o consumo. Então, informações importantes de desempenho da companhia também podem ficar na mão ali, sendo observados pelas agências. Então, é uma ferramenta que também é uma ferramenta que pode ser de controle, pode ser uma ferramenta operacional, mas também de controle dessas agências reguladoras, sim. O Miguel Milinski pergunta se o funcionamento das VRPs, né, os acionamentos são remotos ou automáticos? Gabriela? Oi. No caso dessas aqui, acredito que elas são automáticas, mas para o EPANET, para o GISwater funciona como a gente faz no EPANET. Eu crio uma regra para aquela VRP, digo os horários, e aí ela funciona desse jeito na modelagem hidráulica. Só complementando o que a Gabriela falou, eu acho que também ele quis dizer o seguinte, não há um acionamento remoto, ou seja, não é um sistema supervisório, então a gente não consegue fazer o acionamento direto. A gente consegue apresentar o dado, você consegue até, a gente estava discutindo outro dia, de fazer um link para o supervisório, mas você necessita ter o supervisório para ter acionamento das VRPs, ou trabalhar com ela automaticamente. Certo. A Adriana dos Anjos pergunta, a Gabriela falou que usa um plugin que mostra resultados 24 horas para fazer as análises. Esse plugin já existe no GISwater? Não, esse é um plugin do QGIS, a gente trabalha como se fosse uma ferramentinha paralela, ele funciona muito bem, ele não é incorporado ao GISwater, mas a gente configura e ele funciona para o GISwater.
Certo. O Rafael pergunta, houve alguma implantação em banco versionado para a tarefa de validação QA/QC antes de substituir o banco default? Por favor, traduzam também a pergunta, tá? Aí é com a Gabriela, por favor, se ela conseguir traduzir. Você pode... Claro, houve alguma implantação em banco versionado para a tarefa de validação QA/QC antes de substituir no banco default? Acho que quando a gente vai implantar nas companhias, né, acredito que seja isso, sim, a gente implanta num banco de desenvolvimento primeiro, a gente faz todos os testes, né, até porque nem sempre funciona direito. Dentro da companhia tem uma série de travas e tal, então a gente faz todos os testes, vê se está tudo certinho funcionando, a partir daí a gente leva para um banco de produção, que é onde o pessoal vai realmente começar a trabalhar. Isso, é desse jeito. Sim, a Arouca de Jacareí pergunta, como integrar a tecnologia IoT com o Gizwater, inteligência artificial, internet das coisas, com o Gizwater? Nós até estávamos conversando a respeito disso outro dia, né, com os desenvolvedores lá da Espanha, a respeito de colocar redes inteligentes. Lá na Espanha eles já têm desenvolvido isso, o pessoal da Bigel, desenvolvido com alguns sistemas de inteligência para você descobrir. A gente estava conversando sobre sistemas de vazamentos, né, para a gente, detecção de vazamentos, a gente observar áreas, fazendo simulações hidráulicas e trabalhando isso. Mas é um sistema ainda que a gente precisa conversar um pouco mais. A gente já conversou entre os técnicos, entre os desenvolvedores, que é possível sim, que dá para desenvolver sim uma ferramenta desse tipo para os sistemas, principalmente pensando, nosso objetivo era para detecção de vazamentos. Essa foi a nossa última pergunta, a gente está em cima do tempo, né? Algumas perguntas, poucas, não foram respondidas, então nós vamos dar uma verificada no chat, encaminhar os nossos palestrantes para ver o que precisa, e através do e-mail nós fazemos as respostas. Então, nos cumpre agradecer muito aos nossos convidados, Luiz Pladeval, Edson Souza, Gabriela Cardoso, da empresa CPS Engenharia, por se disponibilizar a compartilhar conosco tanta coisa boa, né, tantos conhecimentos. Agradecemos também a vocês que nos acompanharam nesse webinar. E temos que informar que esse vídeo estará no site da ABS daqui a pouquinho, tá? Para quem quiser assistir de novo ou compartilhar o link. No site da ABS, vocês também acessam a programação completa dos webinars. É bem fácil de encontrar. Pode botar no Google ABS Nacional ou www.abs-dm.org.br. Né? Ali está a programação completa dos webinars que estão sendo informados no chat. Nesse momento, no nosso país, a união do setor de saneamento é ainda mais importante. Se você quer se tornar um associado da ABS, acesse o nosso site ou clique no link que está sendo informado no nosso chat. Ao encerrarmos, gostaríamos de agradecer aos colegas da ABS, ao nosso presidente Roberval Tavares, ao Walter Costa, Maria Lúcia Coelho, Mari Guerino, a Bruna Araújo, e em especial as colegas Ana Paula Rogers e Sueli Silva, que estão nos acompanhando, passaram todo o tempo nos passando as perguntas pelo WhatsApp para a gente repassar, e também ao incansável Diego Silva, TI da ABS, nosso assim, realmente é quem faz todo esse suporte de informática tão importante. Muito obrigado, engenheiro Pladeval, engenheiro Edson, engenheira Gabriela, muito obrigado a todos mesmo, né? Bom dia a vocês, se cuidem. Ricardo, só para encerrar, eu queria dizer que a apresentação vai ser disponibilizada, né, pela Ana Rogers, ela vai ver um jeito de disponibilizar a nossa apresentação, e também vai ter um link de um vídeo institucional do Gizwater, como é que ele está no mundo. Tá? Eu só queria agradecer a oportunidade, e na apresentação tem os contatos meu e do Edson, que quem tiver interesse de aprofundar um pouco sobre este tema, mande e-mail para a gente e a gente tenta responder dentro da possibilidade. Muito obrigado. Perfeito, Pladeval. Engenheiro Edson, engenheira Gabriela, muito obrigado para vocês, e obrigado a todos que estão nos assistindo até o momento.
Obrigada. Também, até mais, tchau.